Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. Ouvintes queridos, chegamos naquela época do ano, a época favorita aqui da host que vos fala, que é a época do Halloween. E este ano, diferente dos outros anos aí do Bizarrismos, não fizemos Outubro Bizarro. Outubro cheio de assombrações bizarras e mais episódios de assombrações no mesmo mês, enfim. E por que não fizemos isso? Porque acho que, a maioria de vocês já escutou a gente falando aí nos outros episódios, mas estamos com uma parceria no Bizarrismos do Além. E lá estamos quinzenalmente contando histórias assombrosas de terror, relatos bizarros das mais bizarras assombrações e acontecimentos tenebrosos e sobrenaturais que vocês já enviaram pra gente. Então, já que a gente já está lá quinzenalmente trazendo assombrações bizarras do além, não fizemos aqui o Outubro Bizarro como geralmente a gente fazia nos outros anos, mas assim também, né? Não faltou assombração e tema macabro pra vocês. E como, as pessoas enviam as histórias e algumas das histórias que a gente contou no Relatos do Além, no Bizarrismos do Além, as pessoas já tinham enviado antes aqui pro Bizarrismos, antes da gente começar essa parceria, eu resolvi trazer então pro nosso episódio de Assombrações Bizarras 12, as histórias que nós contamos nos episódios. Já temos lá, acho que 7 episódios de Bizarrismos do Além. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, então no próprio episódio, na plataforma de áudio, se você scrollar aí a tela, vai estar lá linkado os episódios do Bizarrismos do Além. Os episódios são um pouquinho mais curtos do que a gente faz aqui no Bizarrismos. Então, como já temos episódios gravados lá com as histórias anônimas de vocês e inéditas, e alguns de vocês não escutaram no feed do Relatos do Além, para esse episódio de agora, então, a gente vai trazer 4 histórias inéditas que foram contadas lá, foram enviadas pro Bizarrismos, mas foram contadas no Relatos do Além, e que você talvez ainda não tenha escutado lá no outro feed. O nosso clubinho dos bizarristas segue aberto, então lá você também pode encontrar histórias inéditas e exclusivas, e se você quiser fazer parte, é só você clicar no link que tá aqui na descrição deste episódio e de todos os outros. Então é isso. Esses eram os recados bizarros que eu tinha pra dar neste episódio assombroso e de Halloween. E qualquer dúvida que vocês ficarem, podem mandar pra gente no nosso Instagram do Bizarrismos ou aqui também na caixinha que a gente sempre responde os comentários de vocês. E se você gosta do Bizarrismos e quer continuar escutando, quer que o podcast continue crescendo, deixa aquela nota boa aqui pra gente, uma avaliação boa na plataforma de áudio que você escuta o Bizarrismos. Sem mais delongas, então eu vou puxar aquela vinheta e dar o play aí nas histórias que foram contadas de maneira inédita lá no Bizarrismos do Além. Agora com vocês. Eu vou ler a próxima história, que é a história da Bonecona Reborn. Esse título é sacanagem. Porque a pessoa mandou o título como Bonecona, mas eu achei que cabia a gente inserir o Reborn aí. Quando eu era criança, eu tinha aquelas boneconas que se pareciam com uma criança de verdade. Pra quem não teve, eu tive, tinha da Angélica, que tinha até a pinta na perna e tudo mais. Mas eu sei que tinha da Eliana também, e, enfim. Quem não sabe é aquelas bonecas que são maiorzinhas, ela tem tipo o tamanho de uma criança de 2 anos de idade, talvez, assim. Então, já viu uma dessa, Cris? Já vi. Acho que é da minha época também, assim, tinha, igual você falou, tinha da Xuxa, da Eliana, e elas não eram flexíveis, tipo, sim, o braço mexia, Não. tipo, o braço mexia só meio que pra cima e pra baixo, assim, mas eram as únicas articulações que tinha. E o Isso. cabelo parecia uma palha de tão... Enfim, eu sei qual é. Mas sim, essa mesma. É essa que você tá descrevendo perfeitamente bem. Enfim, ela tinha uma dessa, E aí, que bom que você citou isso, Cris, de que ela não tinha articulações, assim. Ela era... O braço inteiro mexia, a perna inteira mexia, mas ela era assim, e feita de plástico. Não tinha cotovelo, Era só ombro, Não. digamos assim. O cotovelo foi inventado depois. Isso. Anos depois. Com a evolução do ser humano, Isso. Aí inventaram. E ela é reborn. Bom, a boneca, que ela tinha, então a bonecona, ficava sentada na cadeira de balanço. Eu cuidava dela como se ela fosse a minha filha. Aí já tá errado. No inverno, eu colocava meia calça na boneca, colocava meia nos pés, e eu estava sempre fazendo penteados no cabelo de palha que o Cris bem citou, Mas
eu sentia medo dela. Ah, mas também, né? Pô. Eu só não sabia exatamente por quê. Eu sei, minha filha. Eu posso te dar 15 motivos pra você ter medo dessa boneca. E a boneca geralmente, entre aspas, dormia no pé da minha cama, mas algumas vezes eu deixava ela deitada no meu travesseiro e, quando eu ia ver, ela estava encostada na parede da minha cama. Eu não entendia como, mas eu deduzia que eu tinha me movimentado enquanto dormia e tirado ela do lugar. Um dia, eu estava brincando na frente de casa com as minhas Barbies, Monster High e outras bonecas. Monster High é o quê? Você sabe? Ai, meu Deus. É tipo umas bruxinhas, assim, aí tem vampira, lobisomem, sabe? É, Ah, tô vendo são aqui. meninas que estudam numa escola de monstros, assim. E aí tem uma que é meio loba, aí tem uma que é a Cleópatra, ela não sei Ah, não sei tá, do nada, eu não assim, do sei nada. quem pegou quem, que nasceu uma criança Cleópatra. Aí tem um menino lá que a cabeça dele é cheia de cobra, sabe. Enfim, Tá bom. é um Harry Tipo uma Potter. medusa. Isso, é um Harry Potter baixa renda. É uma escola de bruxos, assim, aí cada um não é de bruxos, né, porque cada um é uma coisa, assim. De monstros. Isso, exatamente. Aí high, porque eles estão no high school, né. Entendi. Achei que era high por outros motivos, mas, né, nada impede também. Ah, não, Coisa. até porque no high school a galera chapa legal também. Enfim, Exato, por isso que chama high school. é, E aí, então tá, então pra todo mundo ficar na mesma página, eu até coloquei aqui, Monster High, procurei, e eu vi aqui que parece uma Bratz, né, quem conhece isso, a é verdade. boneca Bratz, Isso. mas aí ela é de Bratz monstrinhas, monstruosas, e a nossa ouvinte, então, ela é dessa época aí também, então ela, né, não sei de quando é Monster High, mas deve ser mais nova aí que a gente, né, deve Eu ser acho que sim. anos 2000 e tantos. Deve ser na mesma época que o cara estava escrevendo a história anterior no Reddit, essa menina estava brincando de boneca na frente da casa Possivelmente, dela. possivelmente. Possivelmente. Então ela estava brincando um dia na frente da casa dela com as Barbies, as Monster High e outras bonecas. A minha mãe me chamou para guardar tudo, porque já estava escurecendo. E aí minha mãe ficou lá no pátio tomando chimarrão com meu pai e eu entrei sozinha para guardar as bonecas. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu falei para a bonecona: pega! E joguei a boneca que eu tinha na mão. E ela, a bonecona, levantou o braço sozinha e a boneca que eu tinha na mão caiu embaixo do braço dela. Ok? Essa É, história tinha que acabar no próximo parágrafo, porque acabou pra mim essa boneca, ela ia embora imediatamente. Mas também pensando, né? Tem aquele ditado: cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. será? Você não falou pra bonecona pegar a boneca? Qual que é o problema aqui então, né? A bonecona apenas obedeceu, ao meu ver. Agora eu vou ter que ficar do lado da bonecona agora. Pela primeira vez, É. alguém na história da humanidade ficou do lado da bonecona. Só que aí, depois disso, eu fiquei apavorada e eu só conseguia dormir se a bonecona dormisse no quarto da minha mãe. Ou você botou a sua mãe em perigo? Fã ou hater? Que fã ou hater da sua mãe? Peraí. Mas mesmo assim, eu ainda sentia medo. Tô falando, a mãe teve que se tornar uma adulta premium e ficar com a bendita da boneca. Mas se alguém vira pra mim e fala: titia, titia, essa boneca tá se mexendo sozinha, virando a cabeça 360 graus e falando em latim. Aí eu vou falar: ah, imagina, deixa ela aqui no tanque que a titia vai acender uma vela. É. E aí, ok, né? Ela botou lá a boneca pra dormir com a mãe dela, mas ainda assim ela sentia medo. Até que um dia depois, né, tempos depois disso, eu estava assistindo TV na sala. Era aquelas TVs de tubo antigas. Essa menina, ela me confunde muito, porque eu não sei se ela tá em 2010, se ela tá nos anos 90, porque ela tá com a Monster High, só que ela tá com a TV de tubo. Pois E é. com a bonecona. É uma viagem no tempo aí que ela fez. É. E aí eu estava assistindo TV na sala com aquelas TVs de tubo antigas e o meu quarto ficava exatamente de frente para a janela da sala. Dava para ver no reflexo da janela a cadeira de balanço que ficava dentro do meu quarto e era o aposento oficial da bonecona. Quando eu olhei para o reflexo na janela, eu vi a bonecona me olhando e balançando sozinha na cadeira de balanço, indo e voltando. Nossa, me deu um frio na barriga horrível agora lendo isso. Quando eu olhei diretamente para ela, né, então deixou de olhar no reflexo e olhou direto para a boneca,
A boneca caiu no chão. Só isso que aconteceu. Ah, A cadeira de balanço continuou se mexendo. A história piora muito. Continuou se mexendo, mas não tinha ninguém ali. Depois disso, eu contei tudo pra minha mãe. Ah, ela não tinha contado pra mãe dela antes? só botou a boneca pra dormir sem a mãe saber. Por quê? Olha só que traiçoeira. Aham. Depois disso, ela falou: não, eu acho que agora tá no momento que a minha mãe precisa saber. Aí contei tudo pra minha mãe. Ela achou que era só fruto da minha imaginação fértil. Mas mesmo assim, ela decidiu doar a bonecona para um orfanato. Meu Deus do céu, moça. Queima a boneca. Bota no tanque e acende uma vela. Por que você tá. Que as crianças estão no orfanato lá? Elas têm que lidar agora com a sua boneca mal assombrada. Tempos depois, eu ganhei outra igual. Porra. E nós doamos de novo. Primeiro que eu já acho que é a mesma boneca, tá? Quando ela ganhou a nova, era a mesma. A bonecona Imagina. voltou. Sim, O retorno da bonecona. sim. The Bonecone, The bonecona o quê? The Bonecone is back. It is. Eu sou do Rio. E antigamente lá no Rio, eu tenho 29 anos, tá? Antigamente lá no Rio, tipo, anos 2007, 2008, era muito comum malhar Judas. Eu não sei se você fazia isso de malhar Judas. Malhar Judas? Que Era isso? depois da Páscoa ali, antes da Páscoa, né, na verdade, no sábado de Aleluia, a gente malhava Ah, Judas, porque acho que foi no sábado que Judas dedurou Jesus, algo do tipo assim. E era um evento, assim, de família mesmo. mas o que vocês faziam pra malhar Então Judas? a gente fazia um boneco de Ai, meu Deus. de jornal, pegava roupa, tipo roupa velha, calça, camisa e tal, e fazia um boneco de Hum. jornal e pano. Tipo, fazia ali a cabeça com pano, botava ali a camisa, tudo mais. No dia seguinte, sempre fazia o boneco na sexta, né, na sexta-feira santa. Aham. Aí no sábado de Aleluia, de manhã, a gente amarrava o boneco no poste e metia ali a porrada no boneco. É tipo uma pinhada. Pinhata? E dava piñata, e dava com o pau no boneco, e botava Lá fogo no ele. boneco. Não, 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 É. enfim, Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. depois você procura no Google malhando Judas, procura assim que você vai ver. E aí, certa vez, como era um evento de família, né, foi os meus primos, foi lá pra casa, e ficamos sexta-feira até altas horas da noite fazendo o boneco lá, com jornal, pegamos umas roupas velhas lá do meu avô, que meu avô não usava mais, colocamos roupa no boneco, não sei o que e tal. Chegou a noite, terminando de fazer o boneco, a gente foi dormir, porque no sábado de manhã a gente ia acordar pra espancar Judas, né. Só que o meu pai teve a brilhante ideia de colocar o boneco sentado numa cadeira. Cara, a gente dormiu todo mundo num quarto, assim, tipo, meus primos, a gente dormiu tudo num quarto, assim. A janela estava Uhum. meio entreaberta, porque a Uhum. gente era pobre, não tinha dinheiro pra ter ar-condicionado, né, então a gente deixava a janela aberta pra não torrar. E aí toda hora, velho, eu acordava, eu olhava assim, eu dava de cara com aquele boneco sentado, assim, sabe. Só que eu só via a sombra, porque estava escuro e tal. Nossa. E, mano, sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, assim, eu não conseguia me ligar que aquilo ali era o boneco, eu achava que tinha alguém sentado ali. Nossa, cara, foi provavelmente Uhum. uma das piores noites da minha vida. E não era sua casa, né? Era a casa de alguém da sua família. Não, era minha casa, os meus primos estavam Era na minha sua? casa. É. Ah, tá. Porque eu ia falar que ainda tem isso que quando a gente dorme fora de casa, a gente tem o sono mais leve, né? Aí Não, não, acorda mais ainda. estava na minha casa, só que daí a gente dormiu todo mundo no chão, assim, colocamos um monte de colchão, assim, no chão pra dormir todo mundo junto. Era pra ser um Aham. um negócio de festa, assim, né, tá todo mundo junto e tal. Mas eu, enfim, fiquei me cagando com o Judas, mas também foi bom que me deu raiva pra no dia seguinte meter-lhe a porrada nele. Exato, construiu ali, né? Foi É, construindo um ódio pra você no dia seguinte. Tava puto. exatamente. E continuando, a gente vai então para a próxima história. Então, se você enviou a sua história para o Bizarrismos recentemente e ela fala sobre uma assombração estrutural, a Manu vai ler a sua história agora. História, assombração estrutural, narração Manu. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu e meus pais nos mudamos para um apartamento novo. Era um prédio novo e conhecíamos o antigo morador. Portanto, já avisando de início, sabíamos que ninguém tinha morrido lá ou sido construído em cima de um manicômio assombrado. Manicômio assombrado ou um cemitério, né? Geralmente é um cemitério indígena. Você não sabe o que aconteceu É verdade? justo há 1000 anos atrás, né? Você não É, conheceu tantos ex-moradores assim. é verdade. Não... Era um terreno, mas e antes desse terreno, né? Bom, entre meus 13 e 16 anos, era bem comum eu ficar em casa sozinho, inclusive à noite.
Uma vez que meus pais trabalhavam durante o dia e alguns dias da semana davam aula como professores universitários à noite. Um belo dia, de tarde, ouvi batidas muito fortes na porta, como se alguém tivesse com raiva batendo nela. Me assustei. E fez o quê? Foi até a porta? Não pode. Não pode abrir porta pra ninguém. Não vá. Não. Não, mas é que aqui é uma linha tênue também, porque pode ser. Fui até a porta. Eu, se fosse lá no meu antigo apartamento, eu ia achar que a minha vizinha de baixo, que era completamente maluca. Eu não ia imaginar que era uma assombração, né? Então. É, justo. Eu ia falar essa véia doida. Mas aí é pior ainda que ia ser um humano, né? Aí Nossa, dificultou a pior situação. ainda. Não abram portas. Sempre. Raramente são assombrações. Exato. Sempre um humano. Um humano. Não vai ser um doguinho. Não. Fui até a porta, só que quando cheguei lá, a chave que estava pendurada na fechadura estava estática. O que não acontece se alguém bate na porta. Olhei o olho mágico, não só estava vazio o corredor, como a luz de movimento estava apagada. Fiquei completamente cagado de medo, mas pensei que tinha imaginado aquilo e segui minha vida. De noite, enquanto me preparava para deitar, o barulho retornou. E como estava em casa sozinho, me tranquei no quarto e torci para não ser nada. Durou alguns minutos e depois parou novamente. Pela manhã, contei para os meus pais o que havia se passado e que achava que era algo assombrado. Meus pais são muito religiosos e falaram que a assombração não existia. E no máximo, lógico, era um sinal para eu voltar para a igreja. Que eu estava muito afastada. É tipo sempre isso, né? Nossa, hoje eu bati um dedão na quina. Tá vendo? Tá vendo? Você tá longe da igreja. Tá afastado da igreja, precisa retornar imediatamente. Não tem jeito. Mas era nítido na risada deles que não estavam acreditando em mim. Aí, ó, tá vendo? Mais um exemplo, que a pessoa não acredita, né? Aí Cara, vamos ver. lá em casa acreditavam porque todo mundo sabia que tinha. Que era um fato, né? Tava diante, ó. Tô vendo uma assombração ali. Aí eles olham e realmente a assombração tá lá e falam, então beleza. É. Ela não tá inventando. Os outros foi passado com a minha família, o filme. Fui lá na sua casa, lá em Cascavel. A gente nos vivos. Bom, esses barulhos na porta seguiram por um tempo e sempre quando eu estava sozinha em casa. Nossa, sacana, porque sabia que ele estava sozinho. Exato, a assombração já fazia de propósito. Ai. Otário, os pais saíram, daqui 10 minutos eu vou socar essa porta. E quando eles voltarem, nenhum pio, silêncio absoluto. Nisso, eu já quase não queria ficar lá. Inventava desculpas para ficar na casa de amigos ou dormir na casa de familiares. Ele nunca quis tanto ir para casa da avó, quando eram dias de ficar sozinho em casa. Um belo dia, meu pai estava em casa e nós estávamos assistindo TV na sala, quando as batidas começaram. Meu pai me olha e diz, filho, vai ver quem está batendo. Nessa hora, eu falei, graças a Deus. Eu dei risada e falei, ué, não é ninguém. Já te disse que isso acontece aqui. Inclusive, olha a chave pendurada, segue paradinho. Ele ficou bem pistola com a minha resposta e foi lá, pronto para provar que eu estava errado. Só que quando ele abriu a porta, óbvio, não tinha nada nem ninguém. Nisso, ele começou a me pedir desculpas e foi falar na portaria sobre isso. Para nossa surpresa, o fantasma aterrorizava vários andares da nossa prumá. E o porteiro falou que não sabia mais o que fazer. Porra. O porteiro atormentado. Todo dia alguém ligando. Engraçado, todo dia ter que ir lá procurar. O que tá acontecendo? Sempre no meu turno. Com isso, foi iniciada uma investigação maior, que 6 meses depois, descobriram que era uma falha em uns pilares do prédio, que não o colocavam em risco, mas na alteração de frio e calor, a dilatação do material era maior que a esperada e fazia tudo que era madeira no edifício estralar. Nada que uma reforma estrutural de quase 2 anos não resolvesse. E assim, nosso fantasma sumiu. Fiquei triste. Você queria que fosse... Você tava querendo o pior, né? Lógico. Imagina um Gasparzinho correndo todos os andares, assim, batendo de porta em porta. E o porteiro lá atormentado, falando, cara, eu não estou recebendo o suficiente pra isso. O adicional de insalubridade. Não paga. Mas eu tô pensando, né? Porque ele falou que a chave estava parada intacta.
Se a porta estalar, isso não faria com que a chave mexesse? Justo. Uma pressão ali? Porque é estrutural, pô. É um Exato. prédio inteiro estralando. É fantasma sim, moço. Volta lá, tá? Avisa o porteiro, avisa a galera da obra que é... Olha, as portas em casa estralavam e a gente sabia que não era estrutural. Não, realmente. Mas tem gente que é meio assim, né? Não se importa tanto. Eu lembro que quando minha família, a gente morava todo mundo junto ainda, sempre fazer os estalos do gesso, né? Sempre, sempre, sempre. Aí a bendita da geladeira também, ela tinha que se manifestar, então ela fazia o Sim, à estalo da noite. geladeira. Sim, à noite. Nunca de Aquele dia. galão d'água. O galão... glu, glu, glu. Gugu. Gugu. E aí, eu lembro que a gente foi viajar e meu pai ficou sozinho em casa. E aí meu pai começou a falar, gente, eu escuto barulhos nos outros andares da casa e tudo mais. E a gente, tipo assim, pai, é o negócio instalando e tal. Aí ele, não, eu também achei, mas eu escuto móveis arrastando. Eu falei, não, aí peraí também, né? Então aí a conversa já é completamente outra. Eu tava fazendo como que é aquela Feng Shui? Feng Shui na É o Feng casa. Shui da casa. Não, se for pro bem, é isso. Toda ajuda é bem-vinda, mas agora geralmente é pro mal, né? Porra, eles não fazem a mudança, eu tô presa aqui. Deixa eu mudar os móveis pra eu sair. Eu vou pedir então pro Cadinho, né? Aqui no nosso roteiro ele é um golfinho anônimo. Eu vou pedir para que então o golfinho anônimo leia a próxima história aqui do roteiro. Que aí apertem os cintos, pois estamos. Desculpa, é meu primeiro podcast, não sei falar. Estamos com uma história inédita que foi enviada no nosso formulário anônimo, que está aqui na descrição desse episódio. Então é só você achar lá o tema de assombrações nas opções, ticar, colocar, mandar a sua história. É completamente anônimo, a gente não vai. Peraí, que meu convidado sofreu um acidente. Agora eu tô em pé já. A gente não sabe quem é que enviou, é uma história completamente anônima e a sua história pode estar aqui presente então no nosso próximo episódio de Bizarrismos do Além. E aí todos passaremos juntos por essa experiência bizarra. Você não está sozinho, quer você queira ou não. Ou não. Tá contigo, Cadinho. Pode ler a nossa história aí enviada por uma ouvinte. É o velório de uma desconhecida, narração Cadim, o tipo inédita. Tudo em roxo. Só que ele já começa, olá, Carolinda. Então, eu vou ter que fazer uma licença poética e olá, Caderlinda. E ouvintes bizarros, tudo bem com vocês? Hoje eu lembrei de um acontecimento do passado. Nunca o comentei com ninguém, pois tinha receio de não acreditarem em mim. Porém, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje, sou uma jovem senhora de 31 anos. 31 anos. Mas na época do ocorrido eu tinha 12. Ela cursava o 6º ano do ensino fundamental à tarde, mas a aula de educação física era sempre prática e ocorria pela manhã, a partir das 7h30. Imagina só que delícia correr às 7h30. Então eu acordei cedo, tomei banho, tomei café e fui para a escola. Ao chegar lá, haviam alguns colegas conversando alvoroçadas. Cumprimentei todas e perguntei o que estava acontecendo. As meninas, num ar de empolgação, afirmavam que passaram próximo a um velório e que queriam muito ir lá para ver quem era. Nossa, nessa idade virou Papa Velório já. Papa Velório! Como é que é? Papa defunto? Papa defunto, é. Papa defunto. Mas é um fenômeno, tem pessoas que têm esse hobby, né? Não pode São, ver. São boas de velório mesmo, assim, né? Não sabe, nem conhece o morto, vai conhecer a primeira vez lá no velório, mas tem que ir. O lugar era bem próximo da escola, apenas virando a esquina. Pra quê, né? Como boas pirralhas curiosas, se fingindo de corajosas com o toba, que não passava uma melancia atravessada, fomos todas até lá. Lembro que ao chegar era uma casa que não tinha as paredes internas. O único móvel que havia ali era uma mesa de madeira bem comprida, onde o corpo estava, coberto até o pescoço por um lençol branco. Cheguei perto e vi que era uma jovem moça de cabelos negros, compridos, com seu rosto parecia sereno e calmo. O cheiro de bálsamo invadia o cômodo. Inclusive, agora enquanto escrevo para vocês, sinto esse cheiro
Isso me faz lembrar nitidamente de cada detalhe. Eu não conheço o cheiro do bálsamo, eu preciso buscar isso pra minha vivência Eu aumentar. também não. Eu achava, né, leigamente, que era uma coisa usada só pra corpo mesmo, pra corpo morto, né, no caso. Uhum. Mas eu tô vendo aqui que tem propriedades aqui pra alívio de dores musculares, inflamações, congestão respiratória e outras inflamações cutâneas. Ótimo. Ao lado dela estava sua mãe, com o rosto bem inchado por chorar a perda, é claro, contava para alguém próximo o que havia acontecido. Ela narrou que a filha pediu para ir a um passeio com alguns amigos, mas a mãe pediu: filha, não vá. Eu estou com uma sensação estranha. Fica aqui com a mãe. Ela respondeu de imediato: eu vou, mãe. Meu padrinho e minha madrinha também vão com a gente. Eles vão deixar nada acontecer. No fim do dia eu prometo que eu volto. E a mãe continuou narrando. Voltou assim, como está agora, morta. Morreu afogada por lá. Voltou no fim do dia assim. Depois de ouvir essa história, eu rezei um Pai Nosso pela alma da moça e nós voltamos para a escola. Uma das nossas colegas me advertiu. Depois da aula, quando chegar em casa, toma um banho, lava bem a cabeça, lava tuas roupas, inclusive o seu tênis, pois defunto pode sentir o cheiro dele em você e vai te assombrar. Fecha aspas. Uma crendice popular da minha região. É uma crendice popular da minha região. Tipo, todas as regiões têm uma crendice popular. Mas ó, eu nunca escutei falar dessa, hein? Vou falar pra você. Porque assim, igual já teve aqui no Relatos do Além recentemente, mandaram um relato que falava justamente sobre você ir pro cemitério e quando voltar, né, você foi visitar alguém, prestar a homenagem e tal, quando você voltar, você deixar o sapato pra fora de casa, que é terra de cemitério, alguma coisa assim, pra não trazer dentro da sua casa. Inclusive tem um relato bem assombroso, assim, que a pessoa contou, o que aconteceu quando alguém, né, que tava junto não tirou o sapato. Mas essa aí de que o morto sente o cheiro dele, ele vira atrás, isso aí é novo pra mim. Eu nunca tinha escutado essa crendice popular. Inclusive, comentem aqui se vocês já escutaram falar disso. Então, ela falou lá da crendice da região, sobre banhos e cuidados, depois que chegasse em casa. A aula naquele dia foi normal. Chegando em casa, eu fiz exatamente o que a colega me falou. Confesso que estava mortinha de medo de ser assombrada. Naquela noite, embora cansado, eu não conseguia dormir. O meu quarto tinha uma atmosfera estranha e pesada. Ao fechar os olhos, eu ouvia vozes e risadas, mas eu não entendia o que elas diziam. A porta não ficava totalmente fechada, como eu tinha medo do escuro, tenho até hoje. Eu deixava uma fresta de mais ou menos 3 dedos para que a luz do corredor pudesse iluminar o quarto. Na parte não iluminada da porta, eu via figuras estranhas na forma humanoide, né? Quem não sabe, o sufixo oide quer dizer em forma de. Humanoide, né? Bom, Tireoide, excelente, professor Pasquale. né? Tireoide Obrigada. significa em forma de escudo. Cricoide, não, tinha uma outra lá da cabeça que era em forma de peneira. Eu amo o nível dos convidados aqui, gente. Agora há pouco você tava falando, não sei o que é bálsamo, mas agora o sufixo oide, eu vou fazer uma aula pra vocês. Né? Mas era É surpreendente. professor nosso nerdão de anatomia falava isso. Gostei. Mas enfim, tinha uma forma humanoide, né, na parte não iluminada da porta, mas era completamente distorcida, que mudavam cada vez que eu piscava. Em um dado momento, eu via cobra enorme se arrastando em minha direção e eu, com pavor, tentava rezar. Tentei o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, mas sempre esquecia as palavras e o pavor em mim só crescia. Gente, coitada. Pra você esquecer ainda uma coisa que, né, ela já tinha rezado antes. No mesmo dia ela rezou o Pai Nosso, né, depois que ela saiu do enterro. Ela esqueceu. E o Pai Nosso é uma oração genética, né? Todo mundo nasce com o Pai Nosso rezado. Porque, assim, eu não sou cristão, sei rezar o Pai Nosso, aprendi a Ave Maria esse ano. Então, assim... Não, a gente sabe de cor, vem embutido mesmo. É default. Ela disse que ela começou a sentir um formigamento. Era um incômodo de uma forma que não sei explicar. Começou pela ponta dos pés e foi subindo suavemente, enquanto a voz falava na minha cabeça que não adiantava rezar, ela não ia deixar ninguém me ajudar. Num lampejo de coragem, saí correndo para a sala. A sensação de formigamento sumiu instantaneamente, dando lugar a um sentimento de paz interior, e imediatamente eu comecei a rezar todas as orações que eu conhecia e que não tinha esquecido, até enfim dormir de tanto cansaço. Eu acordei no dia seguinte me sentindo bem e eu voltei para o quarto, pois eu teria aula novamente naquela manhã. Meu Deus, quantas manhãs tem nesse dia aqui? Ela tava no looping. Fora da Matrix. Não, mas é que ela... Não, ela foi... A Matrix com certeza falhou, ela falhou aqui de novo.
falha constantemente. Mas ela foi, então, sei lá, na segunda-feira, vamos dizer, ela foi no velório. Aí ela chegou em casa à noite e ela foi dormir e foi assombrada. Aí ela saiu do quarto, entendeu? Porque ela estava com Hã. formigamento e tudo, ela saiu correndo do quarto. E Hum. aí rezou, conseguiu ficar bem na sala, e aí passou a noite, dormiu, né. Então Aham. uma noite e voltou de manhã para o quarto, provavelmente pra se arrumar. Então é uma noite Ah, só. É que foi tanto tormento que a gente acha que passou 15 dias, mas de fato foi uma noite só. então voltei no quarto, porque teria aula novamente naquela manhã. E ao passar pela porta, eu senti novamente formigamento no corpo inteiro e era uma sensação muito ruim. Fui à aula normal e aparentemente só eu passei por aquele tipo de situação. Hoje eu relembro tudo isso e me pergunto se a experiência ruim se deu talvez pelo meu medo que me dominou e me fez sentir e ver aquelas coisas, ou foi algo que realmente foi sobrenatural. O que você acha, Carol? O que você acha, Cadre? E você, ouvinte? O que acha? Desculpe pela história gigantesca, mas eu precisava contar essa história pra alguém. Se quiser resumir e cortar algo, fica à vontade. Confesso que às vezes eu sou prolixa, risos, risos. Abraço para todos do podcast, vida longa ou bizarrismos. Não tem problema não. Ficou uma boa história, ficou um bom tamanho. Tipo, mas ô Kader, por que você não leu a parte final que ela deixou aí? É, quer falar conosco? Escreva aqui, carinha piscando. Sim, manda nudes. Foi um pedido dessa moça, ela mandou uma história enorme e agora ela quer um nude maior ainda. Ela deu espaço para que a gente tenha uma intimidade ainda maior, ela contou um segredinho dela e ela quer que a gente mande por fotos e vídeos um segredinho nosso. Para, moça, que isso? Mas assim, vida longa ao bizarrismos, um beijo pra você. Obrigada por mandar a sua história, eu amei o jeito que você contou também e, Foi muito bem contada enfim, mesmo. e também com o nosso narrador maravilhoso aqui, né. Ai, que isso! Foi minha mãe que me É. pagou pra elogiar ele aqui hoje. E aí, eu queria dizer o que ela falou, o que você acha, Carol, o que você acha, Kader e amigos ouvintes e tudo mais. Mandem aqui o que vocês acham nos comentários, gente, a gente ama receber comentários positivos, tá, os ruins a gente não gosta, mas, o que eu acho? Eu acho que foi algo sobrenatural, tá. Eu acho, que alguma coisa veio junto com você. Eu sei que quando a gente é mais novo, a gente sente sensações novas e medos, e esse formigamento pode ser, parte disso, mas não sei, eu achei que foi bizarro, porque foi quando você voltou para o seu quarto e você sentiu a sensação lá de novo. Já aconteceu comigo mais de uma vez de eu passar por alguma situação ou, sei lá, recebi uma pessoa na minha casa que dormiu num cômodo e essa pessoa me fez um mal, sabe, alguma coisa assim. E aí, quando a pessoa foi embora e o cômodo ficou, né, depois que a pessoa saiu, eu entrar lá e sentir uma coisa ruim naquele ambiente, sabe. Aham. Então, eu particularmente acredito que foi alguma coisa sobrenatural, e eu acho que, cara, eu não sei, eu evito, claro, quando é necessário, vou a velórios, né, mas eu evito porque eu acho que é uma situação pesada, que eu acho que a gente tem que proteger nossas energias. Não custa nada, né, não custa Não nada. custa nada. Eu lembro que um dos momentos, assim, mais assustadores, né, eu, a Carol e a Camila somos, né, em 3 irmãos, mas sempre que a gente apagava a luz de casa, subia a escada, éramos em 4. Então, assim, você só tem que correr mais rápido do que o último, né. E o último não era nenhum de nós 3, né. É, então, era muito perturbador, assim. Eu, né, não sou uma pessoa muito energética, tudo, estou, assim, estou tocado por essa história, porque quando eu era menor eu era muito, assim, tipo, jogo do compasso, aquele jogo do tabuleiro, sei lá o quê. Quando eu via o Harry Potter e a Câmara Secreta, eu escutava o basilisco falando comigo, essas coisas assim, tipo, aí todo mundo na escola Aham. brincava de Harry Potter, fazia o duelo do Harry Potter contra o Malfoy lá, essas coisas assim. Então, quando eu era criança, eu era mais suscetível, assim, a esse tipo de situação, né. Mas eu sempre, né, tive muito medo, assim, de escuro quando eu era menor, assim. Hoje em dia é bem raro, assim, porque eu fico pensando: "Pô, se o cara tem que vir no escuro pra destruir minha vida, tá muito desocupado, né". Então talvez eu esteja valendo muito a pena. Se com a luz É. acesa, né, as pessoas já destroem o nosso dia, imagina agora no escuro, no meu quarto, que estou sozinho, sem ninguém pra me A atormentar. recompensa sobre a minha cabeça no mundo espiritual tá muito baixa hoje, mas quando eu era criança eu era, tipo, top 1 crianças perseguidas no pelo menos em São José dos Campos, na nossa cidade, né. Não é a minha cidade natal, mas é a minha cidade que cresci. Hã. Mas eu já senti esse mal-estar também, que essa menina falou.
E é ruim, né? Porque fica aquele negócio, você não sabe o que é, daí quando você volta, você pode estar, né, viciando a tua volta pro quarto, daí você fala, nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E é complicadíssimo. Mas lamento aí, moça. O problema é a incerteza, né? A gente nunca sabe o que realmente foi o nosso corpo reagindo a uma situação de medo. Ou você de fato estava diante de um espírito que ficou ali. Às vezes pode nem ser o espírito da menina, né? Eu já vi alguns relatos que falam, pode ser outro espírito, se você for entrar, né? Eu acredito em espíritos, essas coisas assim. Pô, foi outro que estava vagando ali e que acabou indo junto com você. Pode ser uma outra coisa, não foi nem a moça que você foi no velório. Então, bizarro! Não se meta com essas coisas. Ou se meta e manda a história aqui pra gente. Para com isso. E manda direcionada pra mim que você é o que vai ler. Não é a Carolinda, por favor. O cara ficou sentido. Que Eu falaram fui, comigo. como é que é? Fraternofóbico? Você tem... Não sei. Fraternoide. Fraternoide. Eu vou fazer aqui, então, a leitura, a narração da próxima história, Cris, que foi enviada pro Bizarrismos via formulário anônimo. Então, se você, ouvinte, mandou uma história chamada Quem é? Alguns títulos eu que forneço aqui, outros eu tento que o ChatGPT me ajude, mas nunca é muito bom, porque os títulos dele é Quem é? Crônicas de uma avó misteriosa. Aí não ajuda muito, mas esse título foi dado pela nossa ouvinte aí. E é interessante que você dê título à sua história quando você envia, porque aí você sabe, né, nas comunicações ali do episódio, que a sua história tá nele ou não. Ok. Oi, bizarristas. Vim contar 2 histórias curtas que aconteceram comigo e que me marcaram para sempre. Primeira história. Eu estava um dia na escola, ainda no ensino fundamental, e o dia não tinha sido nada legal. Diferente de todos os dias, em que a saída era uma bagunça, com todo mundo gritando e rindo, eu sentei num cantinho, cabisbaixa, e fiquei esperando a van me levar para casa. Ela estava ouvindo Green Day. Wake me up when September September ends. Ends, exato, perfeito. Eu acho mesmo. Quem nunca foi um adolescente, né, que colocou uma música e falou, ai, tô muito triste, tipo, não tinha um problema na vida, mas Sim. tava sofrendo. Aconteceu bastante. Quando eu e meu irmão chegamos em casa, a minha avó e o meu avô estavam lá, como sempre. Só que assim que eu entrei pela porta, a minha avó ficou um pouco estranha. Ela começou a suar, mas logo passou e seguimos com a rotina: TV, banho, jantar. O meu tio chegou do trabalho e aí a cena se repetiu. A minha avó começou a suar e ficou vermelha, até que o meu tio percebeu e perguntou para ela se estava tudo bem. Minha avó não respondeu, só começou a choramingar feito uma criança. E aí o meu tio insistiu, ele falou: quem é? De onde você veio? E aí, com uma voz de criança, minha avó respondeu: eu estava num lugar com muitas crianças e eu vi aquela menina. E nisso ela apontou com os olhos lá para a neta. E ela estava triste, então eu vim junto com ela. Essa situação me marcou muito. Eu nunca mais esqueci e nunca mais fiquei triste. A cura da tristeza é essa, ser assombrado por Sim. uma assombração juvenil. Mas o mais louco é que, pra gente, aquilo não era exatamente uma novidade. A minha avó sempre foi muito católica, mas a mediunidade dela era bem aflorada. Ela nunca aceitou muito bem e nem fez nenhum tipo de tratamento. Então, as incorporações aconteciam do nada, do jeito que dava, e ela não sabia controlar. Meu tio e minha tia, que são espiritualistas, sabiam lidar com isso. Eles sabiam o que fazer, como acolher, como encaminhar, enfim. Mas eu, meu irmão e meu avô, que passávamos a maior parte do tempo com ela, né, com a minha avó, não fazíamos ideia do que fazer. E é aí que entra a segunda história. Eu fiquei pensando, ela levou o espírito negativo do Billy Joe Armstrong pra casa. Não era uma criança zombeteira, pô. Entendi. Entendeu? Não, Mas vamos ver. eu gostei dessa história, tá? Depois eu vou contar uma também. Tá bom. Alguns anos depois, já no ensino médio, eu estudava de manhã. Era meio da tarde, meu avô estava cochilando, o meu irmão brincando e eu e minha avó estávamos vendo TV. Sessão da tarde, o filme era, Cris, qual que era o filme? Lagoa Azul. Diversão Macabra. Não, então é que eu descobri depois, pesquisando, porque quando eu soube o nome do filme, eu fui pesquisar a fundo, né? Que esse filme passava, tipo,
over and over and over again no SBT. Passava depois Eu, a Patroa e as Crianças. Passava um filme trash, né? Não sei se você lembra do pneu assassino, as minhocas lá, minhoca gigante, um negócio assim. O SBT tinha essa pegada meio trash. Eu gostava muito. Mas eu gostava mais das séries, tá? Do SBT, aquelas de mistério. Lenda Urbana? Lenda Urbana! Nossa, eu amava a Lenda Urbana, cara. Eu gostava demais mesmo. Muito bom, muito bom. Nossa, eu viajei aqui, mas Supernatural passava no SBT também, né? Ou era na Record? Não sei, acho que passava assim no SBT. São os caminhos que nos trouxeram até aqui, né? Até o Bizarrismo do Além. Sim, Olha só o total, que a gente fazia quando criança. total. Bom, então ela tava vendo o Lagoa Azul com a avó dela lá na sessão da tarde. Fui até a cozinha e, no caminho, passei pela minha avó para pegar o prato dela. Quando peguei o prato, percebi aquela movimentação estranha, mas já conhecida. Ela estava incomodada, meio vermelha e suando. Me afastei alguns passos e então ela começou a falar umas cositas em espanhol. Detalhe: a minha avó só estudou até a 4ª série. Ela não sabia espanhol, nenhuma palavra. Fechei o olho, congelei e comecei a pensar. Não acredito que isso está acontecendo agora. Meu tio e minha tia não estão em casa. E agora, o que eu faço? O irmãozinho dormindo, o irmãozinho brincando, o avô cochilando e ela lá para lidar com uma possessão. Fiquei ali parada alguns segundos, em pânico, e decidi que o melhor a fazer era continuar indo pra cozinha. Isso. Ignorar o problema, eu também acho, até que ele se resolva sozinho. Pois é, depois de deixar o prato na cozinha, o certo a se fazer era ir pro quarto dormir. Dormir, ué. Se meu avô pode cochilar diante da esposa dele possuída, por que eu não posso? Sim. Bom, eu fui bem devagar, levando aquele prato, tremendo e rezando, tá? De cada passo uma oração. Vai embora, alma, volta depois. Volta. Espera os meus tios, por favor. Deixei o prato na pia, peguei um copo d'água, ainda rezando, e voltei. Ó, coragem. Cheguei perto da minha avó, tomei coragem e perguntei: Vó, tá tudo bem? A senhora quer um pouquinho d'água? E, para a surpresa de todos, minhas orações funcionaram. Ela ainda estava meio tonta, mas ela me olhou e respondeu: Estou bem, filha, quero água sim. Foi um alívio tão grande. Bom, essas foram com certeza as histórias mais marcantes sobre mediunidade da minha avó. Beijos pra vocês bizarristas, adoro o podcast. E um beijo pra você também. E aí, cada vez que eu venho no Bizarrismos do Além, ou que eu escuto relatos do além, eu fico menos cética com as coisas. Eu falo, cara, não é possível que tenha esse montante de histórias, sabe? Que as pessoas passaram e seja uma coisa que não existe completamente. Total. Eu vou contar uma história aqui então, tá? Posso contar uma história? Conta a história para o nosso ouvinte e para os outros 35 milhões de ouvintes que estão escutando agora o Bizarrismo do Além. Boa, perfeito. Então, assim, ó, eu vou contar, são histórias curtas que aconteceram na minha vida, mas tem tudo a ver com isso aqui, valeu? Valeu. A minha família inteira, tipo, não, minha família inteira não, né? Meu pai e minha mãe, eles são bandistas. E desde que eu nasci, os meus pais são bandistas. Então eu nasci na maternidade, assim, a grosso modo, mas eu fui criado dentro de um terreiro, praticamente. E a minha mãe, ela sempre foi médium. A minha mãe, ela desenvolveu a mediunidade dela com 14 anos. Então ela era criança total, assim. E quando eu era novo, que eu morava lá no Rio de Janeiro, a minha mãe tinha muito costume de incorporar em casa. Claro que ela sabia o que ela estava fazendo, né. E ela tinha muito costume de incorporar em casa, ia ter alguns vizinhos ali, os parentes, que a gente morava numa vila que era só parente, iam lá em casa pra conversar com as entidades da minha mãe. Então ela conseguia fazer isso porque a avó, né, dessa menina me pareceu que era uma coisa involuntária, assim, né, é fora do controle dela. A sua mãe conseguia controlar isso de alguma forma. Sim, total. Tá. De forma consciente. E aí, por algum motivo que eu nunca soube qual, eu tinha uma proximidade muito grande com a cigana da minha mãe. Eu gostava muito dela, tipo, quando minha mãe incorporava a cigana, eu gostava muito de conversar com ela, ia lá, abraçava ela, bem coisa de criança que é criada dentro de terreiro, né. Não tem medo, não tem nada, assim. E aí, 2 histórias muito engraçadas muito engraçadas, olha, que eu tenho com a cigana da minha mãe.
Foi uma vez que tava eu, minha mãe e uma prima nossa na cozinha. E tava, tipo, a minha mãe tava cozinhando, e eu acho que minha mãe tava, tipo assim, fazendo brigadeiro, um negócio assim, sabe. E aí eu Uhum. e a minha prima, a gente tava, tipo, abrindo as forminhas pra enrolar o brigadeiro e colocar o brigadeiro. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, falei assim: "Mãe, a Sinara tá aqui". Sinara é o nome da cigana que trabalha com a minha mãe, né. "Mãe, a Sinara tá aqui". E minha mãe falou, tipo assim: "Ah, para de palhaçada, que isso". Tipo assim, minha mãe meio que me deu um esculacho, assim, sabe. Aham. Cara, eu juro que não deu 5 minutos, minha mãe estava lá, fazendo docinho, daqui a pouco ela só, tipo assim, só largou a colher do docinho, sabe, Aham. olhou pra mim e falou assim: "Vai lá chamar o macho". Já não era mais a minha mãe que estava ali, saca. Aham. Era era a cigana Sinara falando pra chamar o macho, que era o meu pai. Então foi muito doido, assim, que eu, tipo, Você eu sentiu a presença dela antes dela incorporar? eu senti o perfume. Aham. E aí também uma outra parada que na nossa casa do Rio de Janeiro, tinham Hum. 2 andares, e o corrimão era tipo de ferro, assim, sabe, um corrimão de ferro. E a Sinara ela usava um monte de anel, assim. E aí à noite, várias noites, assim, eu ouvia ela subindo a escada, sabe quando uma pessoa Batendo os tá anéis. é, batendo os anéis no corrimão da escada. Então, isso são 2 histórias muito marcantes que eu tenho da minha infância com a Sinara. Aí Aham. uma outra história bem doida que eu tenho, que daí também é com a minha mãe, que foi uma vez, aí nessa época a gente não morava mais no Rio de Janeiro, a gente estava morando em Brasília. E o meu pai estava viajando, aí estava eu, minha mãe e meu irmão, sozinhos em casa, e eu não sei, mas quem conhece Brasília, tem a rua principal lá de Brasília, que eles chamam de Eixão, ela fica Uhum. fechada no domingo, pra galera andar de patins, fazer piquenique, Uhum. essas coisas. Bicicleta. Aham. Eles fica fechada domingo, acho que de 8 da manhã até 8 da noite, um negócio assim. E Uhum. aí minha mãe pegou um dia, estava sol, estava um dia bonito, minha mãe pegou e falou assim: "Vou dar uma caminhada lá no Eixão". Falei: "Já é". Foi minha mãe, foi e tal. Cara, minha mãe chegou, ela foi tomar banho, ela chegou reclamando de dor nas costas, na verdade. Falou: "Ah, tô com dor nas costas, não sei o que e tal". Até aí normal, né, tinha caminhado, ela não estava acostumada a caminhar, então normal, né, ter dor nas costas. Aham. E ela foi tomar banho. Cara, quando ela saiu do banho, ela já estava bem esquisitona, assim, tipo, pálida, meio branca, assim, e tal. E ela foi deitar, falou que ia deitar porque estava com dor nas costas, que ela deve ter tomado um Dorflex da vida, assim, e tal. Daqui a pouco ela me chamou pra eu pegar uma coberta pra ela, porque ela estava com muito frio. Só que, cara, estava um calor federal, assim, tipo, Imagina. impossível ela estar frio, sabe. Aquele calor seco de Brasília. Sim, exato, aquele calor seco que sangra o nariz. Sim, E eu sofria com isso em Brasília. nossa, nem fala, cara, eu não sinto falta. E ela: "Nossa, eu tô com frio", e eu dei a coberta pra ela, aí eu já comecei a achar estranho, né. Falei: "Caraca, velho, que tá rolando?". E eu sozinho com meu irmão, meu pai viajando, eu acho que meu pai estava viajando a trabalho, eu Uhum. acho que nem no Brasil ele estava. Então, assim, eu não Hum. conseguia nem ligar pra ele, enfim, na época não tinha essas WhatsApp. Teve uma hora que minha mãe pegou e falou assim, por conta própria, ela falou: "Vou acender uma vela". E, cara, eu juro por tudo o que é mais sagrado nesse mundo, ela saiu do quarto e a hora que ela foi andando pra cozinha, que ela passou no corredor, quebrou a luz. Não é tipo a luz, não é que a luz queimou, não, a luz quebrou a lâmpada, sabe. Caramba, negócio poderoso lá, hein. Foi. Aí ela foi, acendeu a vela, tal, aí voltou pro quarto, ela branca, com a boca branca, super pálida, e dizendo que estava com frio e tal. Daqui a pouco, passou um tempo assim, eu falei: "Ah, ela deve ter dormido, né", estava meio que silêncio, assim. Fui lá no quarto olhar, ela não estava mais no quarto. Falei: "Ué, cadê minha mãe?". Aí eu fui procurar ela pela casa, ela estava na área de serviço, tipo, sentada no chão, e até foi engraçado que ela estava abraçada com o cesto de roupa suja, sabe. Ela sentou no chão, se abraçou no cesto de roupa suja, eu falei: "Mãe, que a senhora tá fazendo?". E ela: "Ah, não, eu tô aqui só esperando a minha hora, que a minha hora chegou". E eu falei assim: "Ferrou". E aí, cara, assim, ó, por uma intervenção divina, assim, sabe, Uhum. a nossa vizinha, que morava a nossa vizinha de porta, ela era mãe de santo do candomblé. Então a gente sabia que ela era mãe de santo do candomblé, a gente tinha uma relação muito boa, eu falei: "Cara, vou chamar ela, porque Sim. meu pai tá viajando, não tenho contato com meu pai, minha mãe já acendeu vela, que pra mim é a coisa mais poderosa que tem. Ela acendeu vela, não deu boa, eu vou chamar a mulher que é mãe de santo". Uhum. Daí eu fui lá, chamei ela, daí quem atendeu a porta foi o filho dela, daí ele foi lá ver, tipo, ele não chamou a mãe dele, né, ele foi lá ver,
Daí ele falou, vou chamar minha mãe. Daí ele foi lá, chamou a mãe dele. Aí veio ela e os 2 filhos dela. E aí ela pegou e falou assim pra mim, vai pro teu quarto e fica dentro do teu quarto com teu irmão e deixa que a gente vai resolver aqui. Aham. E aí, tipo, beleza. Meu irmão era mais novo, eu tinha o quê? Na época eu devia ter uns 14 anos, 13. Então meu irmão, uns 8, 6. Enfim. Novinhos ainda. Fui lá com meu irmão no quarto e tal, coloquei lá no quarto e tal, beleza. Passou tipo 1 hora assim, o filho da mulher bateu lá na porta do quarto, falou assim, ó, resolvemos, tá tudo bem, agora é só deixar ela descansar. E aí, beleza, show de bola, minha mãe já tava na cama nessa hora, dormiu até o outro dia. Isso era final de tarde, assim, ela dormiu até o outro dia. No outro dia ela acordou assim, meio cansada e tal, com o olho bem fundo, assim, sabe? Tal. E minha mãe pegou e falou assim, vai lá na casa da vizinha e agradece ela, vai lá pra agradecer ela. Aí eu fui lá, tipo, pra falar com ela, agradecer e tal. E aí o filho dela me falou, pô, cara, o negócio que você tá falando com a sua mãe é brabo, porque minha mãe tá de cama. Minha mãe não é de pegar essas coisas assim, que a mãe dele trazia, né? Porque a mãe dele era mãe de santo. Aham. Não é de pegar essas coisas assim, mas ela tá mal, cara. Enfim, minha mãe ficou bem, depois ela se recuperou e tal. Ninguém sabe o que aconteceu, provavelmente foi alguma coisa ali na hora que ela foi dar uma caminhada ali, que rolou e tal. E essa vizinha ficou 1 semana de cama, cara. Ficou 1 semana vomitando, com o olho super fundo, não levantava, não comia, enfim, 1 semana mal. Mas assim, ela sabia o que ela tava fazendo, né? Ela Sim. era muito santo e tal. Sim, E sim. é isso. E uma última história, juro, a última. Essa é rapidinha Você também. pode contar quantas histórias você quiser. Depois a gente corta na edição. Não, mas Zoe! Conta, como eu conta. falei, né, minha mãe e meu pai foram sempre da Umbanda e tal, e eu também sempre tive esse lado da mediunidade aflorada. Mas eu nunca fui atrás, acabei nunca buscando desenvolver isso. Até os meus 18 anos. Foi quando daí eu entrei no terreiro, comecei a desenvolver, trabalhar ali, aprender as coisas, né. Mas eu sempre duvidei muito, assim, da minha capacidade como médium. Mas beleza, uma época, durante um período da minha vida, eu fui casado, digamos assim, e eu morei com uma pessoa, e essa pessoa tem uma filha, né. E a filha tem um período da infância ali, da criança, que ela não dormia, que ela ficava brincando de madrugada, assim. Tipo, a gente botava ela na cama pra dormir, e ela ficava, tipo, brincando, sabe, de esconde-esconde, assim, quando bota a mão na cara e fala, tipo, achou, Cadê ela? agora tá com você, não sei o que, essas coisas assim, sabe. Aham. Não é que ela ficava acordada chorando, não, ela claramente estava acordada, tipo, fazendo brincadeira, assim, sabe. E aí um dia eu perguntei pra ela, falei assim: "Ah, fulaninha, você tá brincando com quem?" Falei assim, sabe. Ela: "Ah, eu tô brincando com meu amigo." Eu falei: "Ah, mas que amigo?" "Ah, é o meu amigo, ele sempre vem brincar comigo." Aí eu falei assim: "Ah, amiguinho da fulaninha, se você puder voltar amanhã", igual a nossa ouvinte, né. "Se você puder voltar amanhã, que agora tá na hora dela dormir, ela tem que mimir, né, então assim, se você puder, né, voltar depois, quando for de dia, vai ser melhor e tal." Enfim, e toda noite era a mesma coisa, colocava ela pra dormir e começavam as brincadeiras, assim. E aí um dia no terreiro que eu trabalhava, teve festa de Erê, né, que são as crianças. Daí eu falei pra essa minha companheira: "Não, por que que você não leva ela lá na festa das crianças, que vai ter doce, vai ter bolo, vai ter um monte de coisa boa lá e, enfim, vai ser só umas brincadeiras, assim." E beleza, estava rolando a festa lá e tal, e aí a criança que trabalha comigo, ela desceu, eu incorporei ela, né, e tipo, seguiu o baile lá. Quando a criança foi falar com a menininha, cara, eu juro pra você que ela olhou assim, com uma cara, tipo: "Oi, amigo." Ah. E aí depois, né, depois que acabou lá o rolê, eu falei com ela, eu falei: "Ah, por que que você aquela hora foi falar 'oi, amigo', não sei o que e tal?" Aí ela pegou e falou assim: "Ah, é porque é ele que vem brincar comigo à noite." Aí eu falei: tá." Nossa. E é isso. Meu Deus! Doideira, né, velho? Nossa, sim. E falam, tem muita história disso de criança, né? Que a criança tem a Tem. mediunidade. Mas fiquei também, nossa, fiquei impressionada com a história da sua mãe lá do eixão, daí caminhar e voltar. Tem pessoas que o reflexo vem fisicamente, né? Sim, sim. Tem gente que ouve mais, tem gente que vê. Uhum. Dizem que até os 7 anos
a criança vê muita coisa, né? Sim. E aí depois dos 7 começa a ver menos e tal. Mas aí tem gente que ouve muito, tem gente que sente presença, né? Uhum. É doido, eu acho que cada um manifesta de uma forma, assim. Sim, de um jeito, né? Sim. E esse lance de encaminhamento, assim, de alma, é um lance relativamente simples, assim, sabe? Pra quem é acostumado. Mas pra quem não tá acostumado é um sofrimento horrível, sabe? Sim, sim. O conhecimento liberta, não é mesmo? É isso. É isso. Nossa, agora lacrou. De veia, hein? Que coisa mais Isso. divônica. Então, pra não Não podem estragar, tirar, pra gente sair pela... podem tirar tudo de você, menos o conhecimento, não é isso que falam? Não sei, eles falam isso? Falam. Tá. Vamos finalizar com conhecimento liberta, é isso. É isso. Então tá bom. Então pra gente sair então pela porta da frente, eu vou terminar esse episódio agora, agradecer todo mundo que escutou até aqui, todo mundo que tá mandando histórias e também você que deixou um comentário ali. Fico muito feliz. Eu gosto muito dessa troca, então continue mandando. E é isso, Cris. Você, né, eu acho que vou me despedir aqui, mas é um famoso até logo, porque confesso que já estou aqui marcando outras datas para você voltar aqui no Bizarrismos, mas eu sei também que você está ocupado aí com o Sexta 13 que está voltando, mas fica aí portas abertas para você voltar sempre. Boa. É isso aí, galera. O Sexta 13 está voltando. Agora eu tenho um microfone novo. Espero que seja perceptível. Mas é isso, Carol. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre muito massa gravar com você. E fica o convite aí para todo mundo enviar histórias bizarras e anônimas no nosso formulário anônimo. Sem mais delongas, um beijinho e tchau, tchau.